Até 1979, o Irã vivia uma monarquia autocrática comandada pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi. Entretanto, a ocidentalização do país islâmico xiita, a opressão do SAVAK, polícia do regime, e os problemas econômicos incomodaram, respectivamente, os religiosos, grupos de esquerda e os liberais. Esses grupos se uniram e deram início à Revolução Iraniana. Mas e agora? Mais de 40 anos depois, como funciona o sistema político iraniano? Eu sou Rico Viana e hoje vamos falar da República Islâmica Teocrática do Irã. Após a união dos liberais, socialistas e religiosos na Revolução Iraniana, houve a Revolução Islâmica, uma espécie de segunda fase da Revolução Iraniana, que levou os ayatolás ao poder. Quem comandou essa mudança, exilado em Paris, foi o ayatolá Ruhollah Khomeini. Com a Constituição de 1979, Khomeini se tornou o líder supremo da República do Irã. O líder supremo funciona, e me perdoem o eufemismo, como uma espécie de poder moderador. É um cargo vitalício. Quando Khomeini morreu, em 89, a Assembleia dos Peritos elegeu o ayatolá Ali Khamenei como novo supremo do país persa. Khamenei ainda exerce o cargo que, como falei, é vitalício. Agora vamos falar dessa Assembleia dos Peritos, ou Assembleia de Especialistas. Essa Assembleia contém 88 membros que são eleitos por eleições livres. O mandato é de 8 anos. A Assembleia elege o líder supremo, o fiscaliza e pode até destituí-lo se julgar necessário. Os encontros dos peritos acontecem a cada 6 meses na cidade santa de Qom, em Mashhad e na capital do país, Teherã. As próximas eleições para a Assembleia estão marcadas para outubro de 2022. Para se candidatar, é preciso ser clérigo e ter seu nome aprovado pelo Conselho dos Guardiões da Constituição. Este conselho é composto por 12 juristas. Destes, 6 devem ser clérigos especialistas em direito religioso, nomeados pelo líder supremo. Os outros 6 juristas são nomeados pelo chefe do Poder Judiciário e aprovados pelo Legislativo. Este conselho é importantíssimo, pois sancionam ou vetam as leis aprovadas pelo Parlamento com base na Sharia, a lei islâmica, além da Constituição iraniana. Ou seja, a lei só é aprovada se estiver de acordo com o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. O Conselho de Guardiões também pode vetar candidatos nas eleições para o Parlamento, a Presidência e a Assembleia de Peritos. A cada 3 anos, metade do Conselho é renovada. É importante não confundir os guardiões com o Poder Judiciário. O líder supremo nomeia o chefe do Poder Judiciário, que por sua vez indica o presidente da Corte Suprema e o procurador-geral. Há diversos tipos de juízos, desde os que julgam casos cíveis e criminais comuns, até as cortes revolucionárias que apreciam crimes contra a segurança nacional e cujas decisões são inapeláveis. Agora vamos falar do poder executivo. Sim, o Irã tem presidente. Atualmente, Hassan Rouhani cumpre seu segundo mandato de 4 anos. A Constituição de 79 descreve o presidente como a segunda maior autoridade do país. O mandato só pode ser renovado consecutivamente uma vez, ou seja, só é permitida uma reeleição. Na prática, os poderes do presidente são limitados pelos clérigos e conservadores na estrutura de poder do Irã e pela autoridade do líder supremo. Isso começa até mesmo antes da eleição. Todos os candidatos à presidência são extremamente investigados pelo Conselho de Guardiões, que ao longo dos anos vetou centenas de iranianos que reivindicavam a candidatura ao executivo. Por sinal, até hoje, o único presidente não clérigo que o Irã teve foi Mahmoud Ahmadinejad, que governou o país de 2005 a 2013. O atual presidente, Hassan Rouhani, embora no princípio tenha se identificado com um grupo conservador, foi graças ao apoio de reformistas que conseguiu se reeleger. Ele próprio se considera um moderado. Rouhani foi, até agora, o presidente mais ousado em criticar o sistema iraniano. Recentemente, por exemplo, ele repreendeu o setor mais tradicionalista do país por envolvimento em corrupção e criticou o poder judiciário por não investigar esses casos como deveria.
O poder legislativo iraniano, conhecido como Majlis, palavra em persa para parlamento, funciona como uma Assembleia Legislativa Islâmica, que é formada por 290 membros eleitos por sufrágio universal para um período de 4 anos. 5 assentos do parlamento são reservados para as minorias religiosas reconhecidas pelo regime, os zoroastrianos, judeus e cristãos, além de 2 cadeiras reservadas para os armênios e uma para assírios. O Majlis aprova as leis, os tratados internacionais e o orçamento do país, detendo também a prerrogativa de aprovar e demitir membros do executivo, inclusive o presidente. Caso um terço do Majlis retire sua confiança ao presidente, ele tem 1 mês para apresentar explicações ao legislativo. Caso 2/3 dos parlamentares retirem sua confiança, o líder supremo é informado para que tome a decisão de destituir o presidente, caso ache necessário. Para não haver atrito entre o Majlis e o Conselho dos Guardiões, existe um órgão chamado Conselho de Discernimento do Interesse Superior do Regime. O órgão também funciona como conselheiro do líder supremo, que é o responsável direto por nomear os membros do conselho. Hoje tem 34 membros. Por último, é preciso conhecer as Forças Armadas iranianas, que se dividem em 2, as regulares e a Guarda Revolucionária. Essa segunda nasceu pouco depois da Revolução de 1979, para defender o sistema de governo islâmico que o país acabara de adotar. O seu papel, conforme a Constituição, é de defesa das fronteiras e manutenção da ordem interna para os outros militares. A Guarda Revolucionária tem suas próprias divisões de atuação no mar, na terra e no ar, além de supervisionar o uso de armas estratégicas, como mísseis balísticos. Quem comandava a Força Quds era Qassem Soleimani, que foi assassinado pelos Estados Unidos este ano. Esmail Qaani o substituiu. A Guarda Revolucionária tem grande influência em outras partes do Oriente Médio, proporcionando dinheiro, armas, tecnologia e treinamentos a governos e grupos armados por meio da Força Quds, sua unidade de operações no exterior, que era comandada por Soleimani. Por esse motivo, ele era considerado terrorista pelos Estados Unidos, mas visto como herói no Irã. Mas se você quiser saber mais sobre isso, tem um destaque sobre a morte de Soleimani e a tensão entre Irã e Estados Unidos que ocorreu no início deste ano. Aproveite e segue lá, @ricoviana. Agora, para organizar as informações, vamos à ilustração. Vamos analisar da esquerda para a direita. O povo iraniano, ou seja, o eleitorado, escolhe os membros do executivo, o presidente e os governadores, o Majlis, que é o parlamento legislativo, e a Assembleia dos Peritos. Quem aprova ou não esses candidatos é o Conselho dos Guardiões. Quem indica os membros do Conselho dos Guardiões é o líder supremo, que também nomeia os membros das Forças Armadas, o chefe do sistema judicial e o Conselho de Discernimento. Quem escolhe o líder supremo e pode também destituí-lo se achar necessário é a própria Assembleia dos Peritos, que é eleita pelo povo. E daí recomeça o ciclo. Para a ONG Freedom House, que faz estudos e relatórios sobre democracia, liberdade e direitos humanos, o Irã não é um país livre, obtendo nota 17 de 100. Vou deixar o relatório completo na descrição deste vídeo. Eu sou Rico Viana e obrigado pela companhia.